Palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para se ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podeis tomar assento. Ainda hoje pela manhã nós pregávamos sobre a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E como Deus, Ele planejou desde o princípio como deveria ser a vinda do Messias e como Ele se tornaria a nossa Páscoa, a nossa passagem. E pela manhã nós fomos discorrendo sobre a Páscoa judia e como que ela foi elaborada, como ela foi feita ali por Deus, como Deus levantou Moisés, como livrou o povo lá do Egito, e como Deus foi preparando para os nossos dias o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja a nossa paz. Tudo debaixo de um projeto. Quando olhamos as coisas de Deus, é impressionante nós estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia, e entender que Deus não faz nada por acaso. Tudo é planejado, tudo tem um propósito, tudo tem uma palavra profética que vai se cumprir, tudo tem um objetivo. E quando Deus, então Ele levanta o seu povo de Israel, é para ser exemplo para nós, olharmos para eles no mundo natural e entender aquilo que Deus pode fazer para conosco no mundo espiritual. E Jesus aqui, Ele está trazendo um ensinamento para o discipulado, aqueles que querem ser meus discípulos, aqueles que querem me seguir, aqueles que querem vir após mim. Eles têm que ter um projeto de vida, eles têm que aprender aquilo que eles vão ter que deixar para trás e se assentar para saber se vale a pena pagar o preço, se está disposto a pagar o preço. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tudo que nós queremos, tem que ter um propósito. Nós não podemos vir simplesmente domingo à noite e falar assim: não tenho aonde ir, acho que eu vou à igreja. Não, tem que ter um propósito. E o nosso propósito é vir louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, prestar um culto, prestar uma homenagem ao Senhor, fazer isto em memória de mim. É o que Jesus, Ele nos fala e Ele nos ensina. É espantoso como bem poucas pessoas ou empresas, elas têm um plano diretor para que possam acompanhar o seu desempenho e medir o seu progresso. A vida espiritual, ela tem que ser da mesma maneira. Jesus está falando de coisas naturais, Jesus está falando de construção, Jesus está falando de guerra, e Jesus está falando de sabor, mas Ele está falando da vida natural, Ele está falando do dia a dia. Se você não tiver um projeto, se você não tiver um objetivo,
você se perde no caminho. Você não sabe para onde vai, você não sabe o porquê, você não sabe o porquê que você se levanta pela manhã e vai trabalhar, ou porquê você forma uma família. Tudo isso nós temos que entender, e Jesus estava ali ensinando os seus discípulos. É raro as pessoas que têm elaborado um plano para a sua vida com um objetivo a serem alcançados. São raras as pessoas que têm um objetivo que ele diz: eu quero alcançar isso, eu quero conquistar. E começa a colocar ali o seu empenho, a sua fé, a sua oração, a sua determinação, e vai buscar. Hoje pela manhã ainda falava que nós gostamos muito de festa, mas a festa, ela só vem depois do sacrifício. Deus fala para o povo: olha, diga para Faraó que libere meu povo, que vai me prestar uma festa no deserto. Mas antes da festa, tem o sacrifício. O povo, eles vão acompanhar ali o sacrifício. E Jesus, ele veio ao mundo com um objetivo traçado, e a razão do seu sucesso foi ter obedecido e não se desviar dele. Por que Jesus, ele conquistou? Por que Jesus não cedeu nas tentações? Porque ele tinha um objetivo. Como nós podemos nos desviar das tentações que são levantadas todos os dias? Tendo um objetivo. E quando temos um objetivo, nós não vamos nem para a direita, nem para a esquerda, nós vamos para o objetivo. O inimigo, como ele veio para Jesus no deserto, ele vem para cada um de nós todos os dias. Olha, se eu te der isso, se eu fizer aquilo, e nós temos que ter um objetivo. Não, eu não preciso, eu não quero. Deus supre todas as minhas necessidades. E Jesus, ele cumpriu exatamente, não porque ele não foi tentado, mas porque ele tinha um objetivo, e era obedecer ao Pai. Ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia as profecias que estavam sobre a vida dele, e por que ele deveria se tornar homem para resgatar a humanidade. Por que ele deveria vir e não se contaminar. As profecias acerca de Jesus, elas datam 700 anos antes da sua vinda. É interessante como Deus, ele vem projetando, ele vem fazendo, ele vem falando, ele vai levantando ao seu tempo, ele vai dizendo como as coisas vão acontecer, como devem acontecer, e nós somos um propósito na mão de Deus. Deus tem um propósito em nossa vida, e nós devemos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o porquê nascemos, o porquê estamos aqui, e porquê o Senhor, ele tem nos levantado, e o que o Senhor espera de cada um de nós. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 50, diz assim, a partir do verso de número 4: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra, ao que está cansado. Ele desperta-me de todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, e nem me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Essa profecia que estava sobre Jesus, essa é a profecia. Quando nós lemos o versículo de número 6, nós entendemos muito bem aquilo que Jesus iria passar na sua caminhada. As minhas costas ofereci aos que me feriam,
e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Jesus estava ali carregando a cruz, sendo rejeitado, sendo açoitado, mas ele tinha um objetivo. Ele não voltava atrás. No versículo 7 ele diz: porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso, pois, o meu rosto como uma pedra, porque sei que não serei envergonhado. Eu sei que eu não serei envergonhado. Ele tinha um objetivo e ele diz: eu não vou me voltar atrás, eu não vou desistir, eu não vou ceder, porque eu sei qual é o objetivo. Eu sei aquilo que o Pai espera de mim. Eu sei aquilo que o Pai, Ele espera que eu venha concretizar. Então Jesus, Ele consegue atingir os seus objetivos, porque Ele ouvia e obedecia. E nós temos que ouvir a palavra de Deus e obedecer. E ir nos propósitos de Deus. No versículo de número 4 diz assim: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprenda. Erudita é um meio sistemático de comunicar ideias avançadas e evoluídas. O Senhor me deu um linguajar avançado, o Senhor me deu um linguajar evoluído, e eu posso ajudar os cansados, os oprimidos. Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, ele entra no templo, ele toma o livro de Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala: eu vim para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. E ali ele diz qual era o objetivo da sua vinda, e ele diz: hoje se cumpre esta palavra na minha vida. 700 anos antes do seu nascimento. 700 anos antes, o profeta Isaías anunciava a vinda do Senhor. Então tudo que Deus faz não é por acaso. Deus tem um propósito, Deus tem um porquê, Deus, Ele tem objetivos, e nós estamos dentro desses objetivos de Deus. Então Jesus, nós temos que olhar para Jesus, nosso autor e consumador da fé. Se nós queremos vencer, nós temos que olhar para Jesus. Se queremos vencer as tentações, temos que olhar para Jesus. Então Jesus está agora ensinando, e Ele não está falando de construção. Jesus não está ensinando você a fazer uma construção. Ele está usando um linguajar para que você possa entender. Olha, você não pode continuar se você não se assenta e olha para dentro de si mesmo e diz: não, eu não estou preparado, eu preciso me preparar. Senhor, me dá mais sabedoria, Senhor, me dá entendimento. Senhor, não estou compreendendo a minha vida, esclareça para mim. Senhor, eu não estou entendendo porque eu casei. Senhor, me esclareça porque eu casei, porque o Senhor colocou essa mulher junto de mim, esse homem junto de mim. E o Senhor vai te dando direcionamento. Nada é por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um final. O Senhor quer algo e quer te usar. O Senhor, Ele vai te usar. E para isso você precisa entender. Por isso Jesus diz: olha, se você não entender essas coisas, você não serve para ser meu discípulo. Você não está apto a ser o meu discípulo. É necessário que você saiba que você tem um propósito, que você precisa avançar, que você precisa ir além do amor familiar, que Deus está acima de todas as coisas, e que você precisa permitir que Ele venha trabalhar a tua vida. Jesus está passando o quê? Um princípio gerencial fundamental.
agir com determinação, ter um plano, faz com que você assuma o controle sobre as suas energias e decisões. Quando você sabe quem você é, você controla as suas energias, as suas emoções. Quando você sabe onde o inimigo ele trabalha, e você controla e não permite. Porque as pessoas, elas ficam depressivas, tristes, irritadas, porque não percebem aonde o inimigo está trabalhando. O inimigo vai trabalhar onde você permite que ele venha trabalhar. Veja que com Jesus, o inimigo leva ele ao deserto e ali ele fica testando em que ponto era o ponto fraco de Jesus. Eu te darei isto. Ali ele faz 3 tentativas. E o inimigo ele vai nos testando. Onde eu posso derrotar? E muitas vezes, por não saber quem nós somos, o inimigo ele vai nos testando até achar o nosso ponto fraco. E no nosso ponto fraco é onde ele mais trabalha. É onde ele mais vai atuando. Aquele lugar que é a tua unha encravada, é o lugar que ele sempre pisa. A unha encravada, quem já teve sabe, parece que todo mundo quer pisar na unha encravada, né? Você vai num lugar, todo mundo vai pisar na sua unha encravada. Assim é o inimigo. Ele sabe o lugar que vai te machucar, o lugar que vai te irritar, até que você tome direção da situação. Quando você toma a direção da situação, ele foge. A palavra do Senhor diz: resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao inimigo, ele não tem como agir contra você. Então o que Jesus está falando? Olha, é necessário que você se assente, faça as contas, vê onde você está sendo fraco, onde você precisa se fortalecer no seu emocional, em que lugar você precisa se fortalecer. Você se torna proativo e não reativo. Nós sempre oramos por aquilo que já aconteceu. Ah, Senhor, eu estou com uma enfermidade, me cura dessa enfermidade. Mas nós temos que aprender a ser ativo, proativo. Senhor, não me deixe doente, me dê saúde, me dê a bênção da saúde. Mas nós esperamos o quê? Sempre o mal vir para nós ir buscarmos uma solução. E buscarmos uma solução. Estava ouvindo um cantor sertanejo que, de uma família evangélica, ele se converteu. E ele disse algo muito interessante. Ele diz: olha, eu não estou no pior da minha carreira. Ele disse: é muito interessante que as pessoas vão procurar Deus quando estão no buraco. Não, eu estou no meu auge. E eu estou abrindo mão do meu auge no mundo secular para louvar a Deus. Eu nasci num lar evangélico, mas eu cantava. E agora eu entendi a diferença de cantar e de adorar. Eu quero adorar a Deus. Há 20 anos atrás a minha mãe me pediu que eu gravasse um CD com músicas evangélicas. E naquele tempo, se eu tivesse gravado, seria só canções que eu teria gravado. Mas hoje eu estou lançando porque eu aprendi a louvar a Deus. Aprender a louvar a Deus. Aprender a buscar a Deus. Aprender a adorar a Deus. Você se torna proativo e não reativo. Preparo inadequado produz resultados inadequados. Quando nós não estamos bem preparados, o nosso resultado é inadequado. Então, servir a Deus, o que Jesus está falando? Se assenta primeiro. Se assenta primeiro. Veja o que você está precisando. Ele fala sobre construção, guerra e sabor. Planejar é um processo de pré-determinar um curso de ação.
é predeterminar aquilo que nós vamos fazer. Então Deus não faz nada por acaso. Desde o princípio, o Senhor já nos escolheu, já nos separou no ventre da nossa mãe. Não é nada por acaso. Você não nasceu por acaso, você não nasceu do acaso, você é um projeto de Deus. Desde o princípio, no ventre da tua mãe, eu te escolhi e eu te separei. Se ignorarmos pequenos detalhes, muitas vezes nós falamos de Páscoa e não nos atentamos que o inimigo está trabalhando para roubar algo de nós. O que o inimigo está querendo roubar? Muitas vezes nós passamos aos nossos filhos, por causa da mídia, por causa do meio que nós vivemos, que Páscoa é chocolate. Não paramos para sentar aos nossos filhos o que realmente é a Páscoa. Não ensinamos a ele. É muito mais fácil comprar um ovo e passar para ele e falar: aqui está a Páscoa, nós vamos comemorar a Páscoa. E nós estamos perdendo a próxima geração, porque não estamos preparando. Preparo inadequado, temos resultados inadequados. Vamos reclamar da próxima geração. A minha geração já está reclamando da geração que nós formamos. E formamos como? De qualquer jeito. Começamos a perder tempo. Eu lembro que os meus pais, eu invejo a geração dos meus pais, porque eles sentavam à mesa, nos ensinavam. O que eu mais gostava era o dia que faltava energia, porque meu pai fazia sombras na parede e brincava, e nós ali, todos os irmãos sentados em volta da mesa, estávamos aprendendo com o pai. Hoje, se faltar energia, a gente fica desesperado, né? Liga logo, olha, e começa a brigar, e os nossos filhos estão ali, e nós nem nos damos caso que eles estão lá, cada um com o celular, cada um no seu canto, e nos esquecemos do ensinamento. Jesus, ele está preocupado com o quê? Com os seus discípulos. Ele quer ensinar os seus discípulos. E é importante as pequenas coisas. É importante não abrirmos mão das pequenas coisas, dos pequenos momentos. O sábio Salomão, em Cantares, capítulo 2, versículo de número 15, ele diz assim: apanhai as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O sábio Salomão diz: é necessário que você não permita que as rapozinhas elas venham comer as flores. Esses dias atrás eu visitei uma plantação de uvas e estava toda coberta de telas. E eu perguntei: mas por que vocês cobrem? Ah, se não cobrir, os pássaros comem todos. Então temos que proteger. Então tem muitas coisas que nós temos que proteger. Os nossos filhos são flores ainda. Nós temos que protegê-los. Se nós queremos um resultado diferente do que nós estamos vendo, nós temos que investir em algo diferente. Se nós estamos vendo uma juventude se perdendo, nós temos que investir em algo diferente. As pequenas coisas geram grandes desperdícios. Os grandes desperdícios, eles são gerados por pequenas coisas. Pequenas coisas. Algo que nós temos que ter alvos e metas, diária, semanal, mensal, trimestral, anual. Nós temos que ter uma vida organizada. Se nós não organizarmos a nossa casa, se não organizarmos aquilo que nós queremos, deixa acontecer, deixa ir, os resultados serão destrutivos. Então Jesus está ensinando: se assenta, vê, olha, ninguém sai à guerra sem antes ver se pode vencer aquela guerra.
Ninguém começa uma construção sem saber se vai ter a capacidade de construir, de acabar. Por isso existem os projetos, por isso existem os arquitetos, que eles vão te dar um parecer. Olha, você vai construir uma casa, quantos metros você quer? Aí eu quero tanto. Bom, metro quadrado da construção está custando tanto, X. Você vai gastar nessa construção, uma construção média, você vai gastar tal valor. E ali você decide, eu vou fazer, vou diminuir o gasto, vou para uma outra construção maior. Aí é uma decisão. Então é necessário você se organizar. Jesus era organizado. Veja bem que na multiplicação dos pães e peixes, o que ele faz? Havia uma grande multidão. Esses dias um prefeito foi distribuir peixes. Não sei se foi no Nordeste. E chegou com um caminhão, havia uma multidão. Foi uma briga. Brigaram um para tomar o peixe do outro. E no final, aquele rapaz que estava distribuindo peixe, ele começou a jogar os peixes pelo chão para que a multidão saísse de perto. Ele começou a ficar com medo e jogar os peixes longe para que a multidão fosse para lá. Jesus, com poucos pães e alguns peixinhos, ele alimentou uma multidão, porque ele disse: se assente de 50 e 50. E ali começou o milagre da multiplicação. Foram distribuindo, e no final daquele milagre, ainda recolheram 12 cestos. Tudo isso por causa da fé e da administração. Se permitisse que aquele menino chegasse com aqueles pães, aqueles peixinhos, e permitisse que a multidão avançasse sobre aqueles pães e aqueles poucos peixes, se acabaria. Mas Jesus disse: se assentem, esperem, vocês serão servidos. Administração. Se nós queremos uma vida abençoada, nós temos que buscar sabedoria em Deus para administrar a nossa casa. Ah, mas todo mundo faz, toda família faz isso. Mas pela manhã eu disse algo que o ministro de Israel falou aos pais de Israel. Ele deu uma palavra aos pais de Israel dizendo: nós estamos criando filhos para governar a terra. Nós somos o povo escolhido. Isso, primeiro-ministro de Israel chama os pais numa rede nacional e diz: nós precisamos ensinar os nossos filhos de uma maneira diferenciada, porque os nossos filhos vão governar o mundo. Nós somos o povo escolhido de Deus. E nós, os cristãos, se não nos apercebermos de quem nós somos, nós vamos fazer aquilo que o mundo quer, da maneira que o mundo quer. Se assente com o teu filho, ensine o teu filho, ensine a tua casa, ensine o que Deus tem planejado para os homens, o que Deus tem planejado para a família, o que Deus tem planejado para os seus filhos. Eu vos coloco por cabeça e não por cauda. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos cabeça e não cauda. Todas as famílias da terra, a vós eu vos escolhi. Deus, Ele diz que nos escolheu. Então Ele espera de nós o quê? O que todo mundo faz. Ele espera que nós, como cristãos, nós vamos ensinar aos nossos filhos que Páscoa é chocolate, que Páscoa é ovo, ou que nós venhamos ensinar quem é Cristo, o que é a Páscoa. Ah, mas é muito mais fácil nós falarmos Páscoa é chocolate, sem saber até onde nasceu esse costume do chocolate. Ainda pela manhã eu disse: se você quer dar chocolate para o teu filho, ensina pelo menos da onde veio essa ideia de chocolate na Páscoa. Porque a Páscoa não tem chocolate. Então ensine para ele pelo menos da onde veio isso tudo. E pela manhã eu trazia, no século XVIII,
havia um costume de distribuir ovos pintados para as crianças. E chegou o chocolate dos maias, levado pelos espanhóis para a França. E a França começou então a mudar o costume de pintar chocolate, de esvaziar o ovo e encher de chocolate e presentear. Daí surgiu a ideia do ovo de chocolate, que não tem nada a ver com Páscoa. Nada a ver com Páscoa. Eu gosto de chocolate, mas não tem nada a ver com Páscoa. Se nós queremos um resultado diferente, nós temos que ensinar os nossos filhos de uma maneira diferente. Nós temos que nos assentar com Ele, porque essa é a palavra que Deus dá ao povo de Israel. Esta palavra que hoje eu vos ordeno, fale dela para o teu filho. Se assentando, andando pelo caminho, fale desta palavra. Ensine ele. Se nós queremos ter uma igreja vencedora, se nós queremos ter uma família vencedora, nós temos que assentar e ver qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus quer para a família. O que Deus quer para a nossa casa. O que Deus quer para os nossos negócios. Então, buscar em Deus. Deus nos planejou desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo nós somos um projeto de Deus. Não é nada do acaso. Não é que algo aconteceu por acaso. Não. A escola tenta ensinar aos nossos filhos que foi uma grande explosão. Ou uma evolução. Interessante que não houve mais nenhuma explosão formando homens e nem uma evolução de macaco para homens. Parou. Mas a palavra diz que Efésios capítulo 1 versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu, ele nos separou. Ele diz: é a tua casa. Ele diz: é você. Eu te escolhi. Eu te separei. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Desde a fundação do mundo, o Senhor, Ele planejou o teu nascimento. As coisas, elas não começam pelo fim, mas sim por um começo. Gênesis é o começo. Assim falou Deus, assim fez Deus. E tudo que Deus fez, Ele fez em função para o homem. Fez em função para que o homem pudesse desfrutar e se alegrar. Então, se nós queremos sermos chamados filhos de Deus, nós temos que aprender com Deus, temos que aprender com a sua palavra, temos que entender quais são os seus propósitos. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos buscar aqueles que representam, aqueles que podem nos ensinar, aqueles que nós podemos olhar para eles e aprender com a sua vida, com os erros, com os acertos.
Por isso a palavra de Deus, ela chegou a nós. Por isso a Bíblia está nas nossas mãos. A Bíblia é o manual do homem, da criação do homem. Tudo aquilo que o homem pode errar e se afastar de Deus, nós temos aqui exemplos de homens que tinham muito para vencer e se perderam. De homens que não eram nada e Deus levantou eles com os príncipes. Tudo está na palavra, é um manual. Então Jesus está dizendo, olha, antes de você começar uma obra, se assente e aprenda. Ouça, busque, e aí você começa então a usar aquilo que você aprendeu. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: e tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês do ano. Muitas vezes nós falamos assim, Salomão era muito sábio, Salomão era muito rico, mas como ele conseguiu isso? Administração. Quando a rainha de Sabá veio de longe, por causa daquilo que ela tinha ouvido, ela disse, você é além daquilo que falam de você. Você está acima daquilo que estão falando de você. Quando ela percebeu que a sabedoria de Deus estava sobre aquele homem e como ele administrava. Nós temos nossa casa, nós temos nossa família, temos filhos. A sabedoria, ela vem de Deus. Algo que Salomão pediu, sabedoria. E Deus acrescentou riquezas. Mas algo que nós devemos pedir a Deus, para administrar nos dias que nós estamos vivenciando, é sabedoria. O mundo está anunciando que nós passaremos por dias difíceis. Mas a palavra do Senhor diz assim, então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. A palavra do Senhor diz, há uma diferença. E é essa diferença que nós temos que buscar. Se a palavra do Senhor diz que há um povo que vai usufruir da diferença, mesmo em tempo de crises, nós temos que buscar essa diferença. Senhor, me dá sabedoria, revela, me ensina, me mostra. Eu preciso de sabedoria para direcionar a minha casa, ensinar meus filhos, direcionar os meus negócios, nesses dias difíceis. O apóstolo Paulo diz, haverá tempos difíceis. Há 3 anos atrás eu reuni os pastores da igreja e disse, nós vamos entrar em tempos difíceis. Se preparem para administrar em tempos de crise. Se preparem para administrar em tempos de crise. Mas algo que nós temos que crer, e eu creio, que Deus supre todas as nossas necessidades. Nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. De nada sentiremos falta. Então é um tempo de buscar em Deus a sabedoria. E ele tinha ali então, ele tinha um palácio que quando a rainha de Sabá chegou, ela se admirou. Como os seus servos se vestiam, como eles se colocavam à mesa, como eles serviam à mesa. Ela não era uma pessoa qualquer, ela era uma rainha. Ela estava acostumada à nobreza. Então quando ela olhou Salomão, seu palácio, ela disse, você excede, você está acima, você tem uma nobreza que vai além daquela que nós conhecemos. Então ele era um homem que administrava, e tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel. Cada mês alguém estava ocupado em prover os meios para o palácio. Cada mês havia alguém ali
organizando, havia alguém ali que estava cuidando de todas as coisas. Veja no versículo de número 29 ao 31, diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Azirraíta, Emã, e aí vai nomeando todos aqueles que eram sábios da sua época, e diz que Salomão era mais sábio do que todos. A sabedoria vem de Deus. Você pode ter a sabedoria que o mundo tem, você pode aceitar as coisas que o mundo quer para a tua família. Eu sempre digo que as perguntas é que nos fazem avançar. Não são as respostas, são as perguntas. Quando nós começamos a formular perguntas, as respostas vêm chegando. Uma pergunta que eu tenho feito nesses dias: por que tanto interesse em diminuir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Por que tanto interesse em esconder a cruz? Por que tanto interesse em perseguir os cristãos? São perguntas que nós temos que começar a fazer. Por que tanta perseguição? Tanta perseguição. Ainda ouvia ontem um jornal dizendo que um país aqui próximo proibiu que os cristãos se manifestassem. Que mal faz os cristãos ao mundo? Que mal os cristãos estão fazendo para o mundo que tem que ser perseguido? São perguntas que nós temos que fazer. É porque a palavra do Senhor diz que Ele nos levanta como reis e sacerdotes. A palavra do Senhor diz: vocês são a geração que vai governar o mundo. Mas se nós não entendemos isso, nós não preparamos os nossos filhos para governar. E permitimos que a televisão, o meio de comunicação, ponha na cabeça deles que Páscoa é chocolate. Ou você para, se assenta, ensina o teu filho não vai governar. Mas o chamado é para sermos reis e sacerdotes. O Senhor quer que você seja uma bênção, uma grandeza. Muito se fala de Salomão. Jesus, ele vem olhando as cidades, e ele vai falar algo muito interessante. Capítulo 12 de Mateus, no versículo 42, ele diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Nós, os cristãos, temos alguém que é mais sábio do que Salomão. A rainha de Sabá, ela saiu de um lugar longínquo, ela fez uma caravana de alto custo, para conhecer Salomão. E ele diz: esta geração vai se levantar e condenar a geração que conhece Cristo. Por que querem esconder Cristo dos nossos filhos? Essa é a pergunta. Por que não ensinar a verdadeira Páscoa aos nossos filhos? Por que estamos aceitando os nossos filhos serem enganados com ovos de chocolate? Você compra ovo de chocolate o dia que você quiser, só não pare de ensinar quem é Cristo. Porque o dia que você parar de ensinar quem é Cristo, o mundo vai ensinar a mentira para o teu filho. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça para o Senhor, como a oração de Salomão: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, como eu vou cuidar da minha casa? Senhor, são tantos ataques, tantas influências.
Senhor, os meus filhos são bombardeados todos os dias, a minha casa é bombardeada todos os dias. Senhor, me dá sabedoria para vencer, me dá capacidade. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero seguir o teu propósito como Jesus Cristo seguiu. Ele não voltou atrás, ele não tirou as mãos do arado, ele não voltou para trás desistindo. Ele creu, ainda que ele teve que fazer do seu rosto como um rosto de pedra, ainda que fosse zombado, ainda que fosse odiado, ele continuou no seu propósito. Senhor, nos ajude, Senhor, a servir, nos ajude, Senhor, a edificar, nos ajude a formar a nossa casa, nos ajude, Senhor, a ensinar os nossos filhos. Senhor, nos ajude, Senhor, aqui nesse lugar, a ser um lugar de salvação, a ser um lugar de transformação de vidas. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem